tarde, obrigado por se juntar a esta iniciativa do ISEG Executive Education com o Jornal Económico. Ao longo dos próximos minutos vamos estar a explorar as questões de liderança em tempos de mudança e para isso conto com as nossas convidadas de hoje, que passo a apresentar, Rita Alemão, professora e responsável pela área de Leadership and Personal Development do ISEG MBA, e Joana Cardoso, diretora de Comunicação e Transformação da Renault Portugal. Sejam as duas muito bem-vindas. Obrigado por se juntarem a nós. Muito obrigada, João. Rita, eu gostava só de começar aqui por lhe perguntar por que motivo está o ISEG focado neste tema da liderança e da mudança. O ISEG forma líderes desde 1911, economistas e gestores, e para além da tradição que tem, também tem acompanhado a mudança e é uma entidade extremamente inovadora e, portanto, prepara líderes para o futuro. E hoje em dia, um líder de futuro tem que ser capaz não só de gerir um negócio, criando valor, mas também tem que ser capaz de liderar as pessoas, motivando-as, dando-lhe propósito e dando missão. Sendo esse, portanto, o nosso objetivo, termos um líder holístico e complementar. Eu acho que liderar não é fácil, mas formar para a liderança também imagino que não deva ser. Especialmente nestes tempos de grande mudança e consternação que atravessamos. Eu gostava de lhe perguntar quais devem ser neste momento as necessidades e as prioridades das instituições de ensino na hora de formar os líderes do futuro. Certo. Neste momento, nós podemos dizer que a mudança não é algo conjuntural. Apesar desta situação da pandemia e do Covid, a mudança é algo que é estrutural na medida em que os contextos das organizações têm vindo a mudar. Essencialmente por três grandes eixos. O primeiro é a tecnologia. Hoje em dia, portanto, tudo acelerou. Temos a internet das coisas, temos a digitalização. A Indústria 4.0. Portanto, tudo isso implica que os líderes e as organizações tenham que ser capazes de formar, de fazer o reskill e o upskill das suas forças de trabalho. Portanto, esse é um primeiro driver, se assim quisermos. O segundo, além da tecnologia, são as pessoas. As pessoas, hoje em dia, já falando do work-life blend, e portanto, da mistura do sentido de propósito, das equipas virtuais, das equipas remotas, das gerações, portanto, os líderes e as organizações é um driver que também têm que ter em conta. E o terceiro é o planeta. E, portanto, o planeta, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, passarmos de uma visão só de stakeholders para shareholders e, nesse âmbito, as instituições de ensino, pegando, portanto, na sua pergunta, têm que ter exatamente esta abordagem holística, trabalhando, e eu vou dar o exemplo do ISEG MBA, que fez um redesenho fantástico, que é um exemplo desta adaptação, para além das áreas core, que são as áreas normais de recursos humanos, economia, de gestão, conseguiu introduzir 5 streams de inovação que estão associados ao Future, estão associados à transformação digital, ao Sustainable Finance and Governance, ao Design Thinking e Agility, e para além disso fez um investimento também robusto na área de liderança, exatamente para responder a estes 3 drivers. Muito bem. Joana, bem sabemos que a realidade dos ensinos e das instituições de ensino superior e das empresas muitas vezes andam de mão dada, quero dizer. O que é que valorizam hoje em dia as empresas nos seus líderes e o que é que isto nos diz dessas empresas e desses líderes? Muito bem. Eu acho que os líderes hoje são, antes de mais, uns facilitadores, são os coaches, vamos dizer assim. E o papel do líder hoje é muito mais de potenciar o desenvolvimento e o desempenho individual e coletivo das equipas, de forma a que trabalhem cada vez mais de forma autónoma, para serem capazes de dar resposta a todos estes novos desafios, que sejam capazes de propor novas ideias, novas soluções e, claro, também que sejam capazes de resolver as problemáticas que surgem no dia-a-dia. E, portanto, eu diria que esse é o primeiro papel. Claro que dar direção continua a ser também um propósito de um líder, não é? E muito temos falado nisso, a necessidade de uma visão clara, de objetivos, de uma estratégia clara também, indicadores, os KPIs, os KPIs, enfim. Obviamente que também isso fará parte da responsabilidade de um líder, mas eu diria que hoje a criação de um ambiente produtivo em que com regras e com responsabilidades bem definidas, em que cada um possa dar o melhor de si, eu diria que é aqui que está o grande desafio da liderança de hoje. E, portanto, o líder, neste caso, deverá conseguir criar, no fundo, a segurança psicológica, envolver todos, não é? De forma a que, efetivamente,
esta possibilidade de individualmente cada um propor soluções, seja no fundo o driver da inovação dentro das empresas. A palavra liderança remete-nos um pouco para uma jornada e sabemos que liderar não implica só guiar uma empresa, mas também implica riscos e desconhecimento, porque não sabemos o amanhã e esta situação em que vivemos é prova disso, que nos caiu no colo. Rita, eu perguntava-lhe se diria que os líderes de hoje e os líderes de amanhã têm que ter um mindset sensibilizado para os cenários imprevisíveis e já agora, se é possível liderar sem perspectivas de futuro. É uma pergunta interessante. Como a Joana Cardoso estava a dizer, um dos primeiros papéis do líder, e eu revejo-me nisso, é sem dúvida dar direção e, portanto, o líder para dar direção tem um conjunto de métricas, portanto, sejam elas de performance, sejam de valor, os chamados KPIs e os KVIs, e normalmente tem como objetivos ou reduzir custos, ou aumentar a cota de mercado, a penetração, aumentar o Net Promoter Score, portanto, tem sempre uma direção. O caminho para lá chegar hoje em dia é que não é linear, é verdadeiramente disruptivo. E cada vez menos. Cada vez menos. E, portanto, de alguma maneira, os líderes têm que ter aquilo que eu apelido de flexibilidade cognitiva. Portanto, têm que ter essa capacidade de uma flexibilidade cognitiva. E como é que isso se traduz em competências ou nesse mindset? Um líder, eu costumo lhe chamar os 3 A's, para simplificar, e, portanto, tem que ser, acima de tudo, autêntico. Portanto, é um líder que tem que ser autêntico, tem que se conhecer a si próprio e pegando aí na questão do João, um líder acima de tudo tem que se liderar a si próprio. Nós falamos sempre de liderar os outros, mas em primeiro lugar temos que ser capazes de nos liderar a nós próprios para sermos capazes de impactar os outros, sem dúvida, para sermos capazes de entregar através dos outros, que é gerir equipas e depois impulsionar a mudança nas organizações. E, portanto, um líder tem que ser autêntico e tem que ser capaz de fazer este caminho que é a tal jornada da liderança. Depois, por outro lado, tem que ser ágil. E o que é que eu entendo por ser ágil? Tem que ser capaz de impulsionar aquilo que é o conhecimento, impulsionar aquilo que é a colaboração e, portanto, aquilo que é a inovação. Isto é um papel de um líder. E também tem que ser adaptativo. E adaptativo é saber errar, saber aprender com o erro, fazer um scan daquilo que são as características e as envolventes do meu ambiente e, portanto, e do meu ecossistema. Isso é um que o líder tem que fazer hoje em dia. E, portanto, no ISEG é feito um grande esforço para prepararmos um mindset destes líderes que, independentemente de o caminho não ser linear, eu tenha as competências de gestão própria e de gestão da mudança para lá chegar. A Rita tocou aqui num ponto interessante que é a inovação. A inovação para mim leva-me ao futuro. E falando do futuro, Joana, está em marcha o plano Renolution para garantir a rentabilidade e a sustentabilidade do grupo Renault. De acordo aqui com critérios de sustentabilidade e responsabilidade social que estão definidos, são metas nacionais e internacionais, e definiram este plano com compromissos até 2050. Parece uma data mais lá para a frente, mas faltam menos de 30 anos. Eu gostava que nos falasse um pouco deste plano, que é este Renolution, porque eu acho que isso é interessante, e o que é que ele representa em termos de liderança empresarial. Ou seja, estarão hoje os grupos empresariais convertidos à ideia de que não há futuro se não planearmos e trabalharmos para esse futuro? Muito bem. Então a Renolution é, no fundo, o novo plano estratégico do Grupo Renault, que vem, de alguma forma, colocar o foco na criação de valor e não na geração de volumes, como até aqui, e, portanto, aqui com uma mudança de paradigma bastante acentuada. Especialmente para um grupo automóvel. Exatamente. A Renolution vai-se desenvolver, este plano vai se desenvolver em 3 fases. Uma primeira até 2023, focada na recuperação das margens e na geração de liquidez. Depois de 2023 a 2025, focada na renovação das gamas, com 24 novos modelos que vão chegar, metade deles elétricos, e, portanto, renovação da gama e na rentabilidade das marcas. É esse o foco. E a partir de 2025 é que é a verdadeira Renolution, vamos dizer assim, com uma mudança no modelo económico do grupo considerável, com um foco na tecnologia, na energia, na mobilidade e, portanto, fazendo do grupo Renault
precursor naquilo que será a cadeia de valor das novas mobilidades. Portanto, basicamente são estas 3 etapas para depois falarmos aqui um bocadinho do planeamento. E em termos de estrutura, portanto, também o grupo organiza-se através das suas marcas, em 4 unidades de negócio, a Renault, a Dacia, a Alpine e a Mobilize. E também aqui a ideia e o objetivo, falando de liderança, é um bocadinho simplificar as estruturas, não é? Hoje temos estruturas muito verticais e aqui a ideia da agilidade também é simplificarmos estas estruturas, criarmos grupos coesos, equipas coesas, que trabalham em torno de objetivos comuns e, portanto, no fundo, o objetivo dessa organização, das marcas, diria que de uma forma sintética será essa. Relativamente ao planeamento, o planeamento é essencial, não é? Para a sustentabilidade de qualquer negócio. E ainda mais hoje, que sabemos que há uma necessidade constante de nos adaptarmos a um contexto que está sempre em mudança e que se nós perdemos o foco naquilo que são as nossas metas e os nossos objetivos, poderemos, obviamente, estar a comprometer o nosso futuro. Voltando aqui um bocadinho ao ensino, cada vez mais temos ouvido e da parte dos profissionais de ensino, de que o ensino vai passar a ser uma constante. Que o ensino já não é apenas uma fase da nossa vida e que deve ser constante ao longo da nossa vida, tanto profissional como pessoal, e antes as carreiras, como sabemos, faziam-se no local de trabalho e agora muitas delas fazem-se na sala de aula e os MBAs são a prova disso, creio eu. De que forma, Rita, é que a aposta na especialização é indispensável neste momento para um líder, tanto a nível profissional como de desenvolvimento pessoal? Porque nós estamos aqui só a falar de trabalho. Certo. Nós somos sempre um todo. E, portanto, eu costumo dizer que aquilo que somos a nível pessoal deve e muito refletir-se... Não deixamos a nossa pessoa à porta. Exatamente, não deixamos a nossa pessoa à porta. E devemos pegar nela e trazer o que ela de melhor tem. Há pouco, como dizia Joana Cardoso, para o local de trabalho estejam as organizações preparadas para isso. Mas respondendo à sua pergunta, o chamado lifelong learning, e a autoatualização é uma característica que qualquer líder tem que ter e qualquer um de nós, independentemente da nossa área de atividade. Portanto, cada um de nós tem 51% de responsabilidade, digamos assim, sempre, para investir na sua própria carreira, para investir na sua própria formação. Porquê a sala de aula e por que não as organizações? As organizações proporcionam muitíssima formação aos seus quadros, mas também elas cada vez mais fazem programas adaptados com instituições de ensino. O Executive Education é disso um exemplo. Porquê? Porque querem que as suas pessoas saiam dos seus silos e que tenham um espaço criativo, que tenham um espaço não só para aprender teorias e conceitos novos, mas para experimentar. Isso não podemos considerar isso também um estímulo ao trabalhador? É um estímulo ao trabalhador e é um incentivo. Porquê? Porque eu, quando estou na sala de aula, posso prototipar novas soluções, portanto, elevá-las, posso, em conjunto com outros colegas, descobrir ideias novas, posso desafiar o status quo, posso aprender mais sobre mim próprio e levar tudo isso e ir enriquecer aquilo que é a minha organização e aquilo que é a minha carreira. E, portanto, hoje em dia eu diria que isso é uma competência crucial e no ISEG há setores como o farmacêutico, como o luxo, como o agribusiness, como o wine business, a investirem nessa, digamos assim, tendência de colocar as pessoas na sala de aula, mas também pessoas a nível individual que se inscrevem e temos visto com muito bons olhos um acréscimo significativo desse investimento em formações de marketing digital, liderança, inovação. Muitas vezes por realização pessoal até. Sem dúvida, sem dúvida. E, portanto, nós para crescermos, e julgo que é esse o objetivo, para sermos a melhor versão de nós próprios e levarmos para o trabalho, temos que estar em autoatualização constante. Muito obrigado. Joana, para terminar a nossa última questão de hoje, e como sabemos bem, este não é apenas um período fora do normal, este que vivemos, e os especialistas dizem isso mesmo, que será uma situação recorrente. Vamos encontrar mais inesperados para a frente, o futuro não é certo, e que o futuro será tudo menos estagnado. Eu pergunto-lhe se a mudança será uma constante na agenda das empresas e, no seu caso, do Grupo Renault, e já agora que conselhos deixa aos líderes para encarar esta mudança e esta certeza de incerteza? A mudança vai para ficar, não é? E a mudança, antes de mais, tem que ser encarada como uma questão de sobrevivência. Nós temos mesmo que encontrar soluções. O mundo hoje muda mais rápido do que aquela que é a nossa capacidade de adaptação. E, portanto, se nós não conseguirmos antecipar... E vimos isso agora mesmo.
E eu acho que este período sanitário veio acelerar e veio ainda pôr mais em evidente esta realidade e, portanto, se não tivermos a capacidade de compreender e antecipar aquilo que são as necessidades e a capacidade também de propor soluções com essa mesma antecipação, deixamos de ser relevantes e deixamos de ter oportunidade ou sustentabilidade para existir. E, portanto, obviamente que nesse plano de mudança, a mudança hoje, eu diria que a mudança, o encararmos a mudança é mesmo construirmos hoje aquilo que é o futuro. Portanto, enfim, para dar a importância que essa mudança tem. Nós, na Renault, iniciámos ainda antes deste período Covid, iniciámos um plano de transformação, exatamente para preparar as equipas, para muscular as equipas para a adaptação àquilo que é a mudança. Um plano que se centrou em 3 áreas, uma primeira que tem a ver com a otimização e automatização de processos para libertarmos todas as tarefas que não têm valor, uma segunda focada exatamente na liderança das equipas, dotando-as, obviamente, das ferramentas e alinhando-as neste propósito, dando-lhes a responsabilidade da operacionalização dessa mudança e, por último, envolver toda a equipa, não é? Porque isto tem que ser, a mudança tem que ser feita por cada um de nós e, portanto, com um plano também de animação, um plano de comunicação muito forte, para, no fundo, partilharmos e, agora só me sabe, engajarmos e comprometermos, no fundo, toda a equipa nesta nova forma de ser e fazer Agile na Renault. Portanto, esse é o propósito, no fundo, criarmos esta mentalidade de crescimento nas equipas, olharmos para o negócio através da agilidade, como dizia a Rita, e eu diria que a mudança também, muitas vezes, ou a incerteza, como falava, cria-nos um bocadinho anticorpos, não é? Ficamos resistentes. Mais que resistentes, muitas vezes paralisamos, ficamos quase desconectados dessa realidade. E, portanto, também aquilo que estamos a tentar fazer é exatamente contrariar essa tendência, alinhar as equipas, dar o papel importante individual de cada um na escuta, na compreensão e, no fundo, no envolvimento, de forma a que o compromisso de cada um de nós para com as equipas, com a empresa e com a sociedade seja cada vez maior. E agarrar o futuro, não é? No fundo, aquilo que estamos aqui a falar, a mudança é agarrar esse futuro. E Muito obrigado. E desenhá-lo. Muito obrigado, Joana Cardoso, Rita Alemão. Obrigado também a si que esteve a assistir. Já sabe que pode ver e rever estes e outros vídeos na JTV do Jornal Económico, no Facebook e no YouTube. Tenha uma boa tarde.